tô aqui na biblioteca procurando os livros de fonética e linguística. Tô falando baixinho porque eu tô na biblioteca. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns conceitos de fonética, que é uma das disciplinas que eu tô cursando esse semestre na Faculdade de Letras. E os conceitos que eu vou trazer são desse livro aqui, que é o livro base que a professora tá usando. E também vou trazer conceitos desse livro aqui, que a professora não tá usando ele, mas eu sei que ele é um dos livros base do curso de letras como um todo. Eu tenho uma prova para fazer dessa matéria, então o objetivo desse vídeo é trazer alguns conceitos que me ajudem a fazer essa prova, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desses dois livros, tanto de fonética e fonologia, como de introdução à linguística. Primeiro conceito: o que é linguística? A linguística é a ciência que investiga os fenômenos relacionados à linguagem e que busca determinar os princípios e as características que regulam as estruturas da língua. E a linguística ela pode ser tanto diacrônica como sincrônica. Linguística diacrônica também é chamada de linguística histórica, analisa a linguagem e suas mutações durante um determinado período. A linguística sincrônica investiga as propriedades linguísticas de uma determinada língua em seu estágio evolutivo atual. E sobre fonética, que é o que vai cair mesmo na prova, a fonética é a ciência que apresenta os métodos para a descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles sons utilizados na linguagem humana. Quanto ao aparelho fonador, os órgãos que utilizamos na produção da fala não têm como função primária a articulação dos sons. Entretanto, para produzirmos qualquer som de qualquer língua, fazemos uso de uma parte específica do corpo que denominaremos de aparelho fonador. Podemos dividir em 3 grupos os órgãos do corpo humano que desempenham um papel na produção da fala: o sistema articulatório, que é a faringe, a língua, o nariz, o palato, os dentes e os lábios; o sistema fonatório, que é a laringe, onde está a glote; o sistema respiratório, que são os pulmões, os músculos pulmonares, os brônquios e a traqueia. Então esse é o aparelho fonador. O que se entende por segmento consonantal? Segmento consonantal é um som produzido com algum tipo de obstrução nas cavidades supraglotais, de maneira que haja obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar, podendo ou não haver fricção. Por outro lado, na produção de um segmento vocálico, a passagem da corrente de ar não é interrompida na linha central e, portanto, não há obstrução ou fricção. A corrente de ar é igressiva ou egressiva? Os sons produzidos com a corrente de ar egressiva, o ar se dirige para fora dos pulmões e é expelido por meio da pressão exercida pelos músculos do diafragma. A corrente de ar ingressiva ocorre em exclamações de surpresa de certos falantes do francês e não ocorre em português. Qual é o estado da glote? Dizemos que o estado da glote é vozeado ou sonoro quando as cordas vocais estiverem vibrando, as cordas ou as pregas vocais estiverem vibrando durante a produção de um determinado som. Em oposição, denominamos o estado da glote de desvozeado ou surdo quando não houver vibração das pregas vocais ou das cordas vocais. O que são articuladores ativos e passivos? Os articuladores ativos têm a propriedade de movimentar-se em direção ao articulador passivo, modificando a configuração do trato vocal, lábio inferior, a língua, o véu palatino e as cordas vocais. E os articuladores passivos? Os articuladores passivos localizam-se na mandíbula superior, exceto o véu palatino, que está localizado na parte posterior do palato. Quanto ao lugar de articulação, ou também dito ponto de articulação, eu não vou explicar cada um deles, ou não vou ler cada um deles aqui, mas eles são alguns: bilabial, lábio-dental, dental, alveolar, alveopalatal, palatal, velar e glotal. Quanto ao modo ou maneira de articulação: oclusivo, nasal, fricativa, africada, tepe, vibrante, retroflexa e laterais. Quanto às tabelas, ou a tabela fonética consonantal, vou deixar na tela para vocês terem uma ideia do que seja isso. Essa tabela consonantal lista os segmentos consonantais que ocorrem no português brasileiro. Bem interessante isso aí. Também existe o Alfabeto Internacional de Fonética.
Vou deixar na tela para vocês darem uma olhada. O que são essas tabelas? Essas tabelas elas servem para transcrever qualquer som das línguas naturais. Quanto à descrição dos segmentos vocálicos, com relação à altura da língua, esse parâmetro refere-se à altura ocupada pelo corpo da língua durante a articulação do segmento vocálico. A altura representa a dimensão vertical ocupada pela língua dentro da cavidade bucal. O segundo ponto é a anterioridade ou a posterioridade da língua. Esse parâmetro refere-se à posição do corpo da língua na dimensão horizontal durante a articulação do segmento vocálico. E o terceiro ponto é o arredondamento dos lábios. Durante a articulação de um segmento consonantal, os lábios podem estar estendidos, distensos ou podem estar arredondados. Esses dois parâmetros são suficientes para a descrição dos segmentos vocálicos. Então é uma forma de categorização das vogais, dos segmentos vocálicos. Por fim, o que são ditongos? Ditongos são geralmente tratados como uma sequência de segmentos. Um dos segmentos da sequência é interpretado como uma vogal e o outro é interpretado como uma semivogal, ou também dita glide. Esses foram alguns conceitos básicos para essa primeira prova de fonética. O nome da disciplina é Fonética e Fonologia. O segundo bimestre é sobre Fonologia e o primeiro bimestre é sobre Fonética. Essa primeira prova é sobre Fonética. Quanto a esse livro, a Introdução à Linguística, eu só quero trazer o conceito sobre fonética mesmo e a diferença entre fonética e fonologia. A diferença entre fonética e fonologia foi consolidada no primeiro Congresso Internacional de Linguistas realizado em Haia, em 1928, a partir do trabalho de 3 linguistas russos. Podemos assim considerar a fonética como a ciência do aspecto material dos sons da linguagem humana. Ela estuda os aspectos físicos da fala, ou seja, as bases acústicas relacionadas com a percepção e as bases fisiológicas relacionadas com a produção. A fonética estuda os sons da fala, independentemente da função que elas possam desempenhar numa língua determinada. Os métodos de estudo da fonética se aproximam mais das ciências naturais. As unidades básicas da fonética são os fones, transcritos entre colchetes. Já a fonologia estuda as diferenças fônicas correlacionadas com as diferenças de significado. Por exemplo, pato e mato. Ou seja, estuda os fones segundo a função que eles cumprem numa língua específica. Os fones relacionados às diferenças de significado e sua inter-relação significativa para formar sílabas, morfemas e palavras. A fonética e a fonologia, como disciplinas diferentes, operam com seus próprios métodos, porém, elas se condicionam mutuamente em seu valor e desenvolvimentos. Por fim, eu quero trazer o significado de fonema, que é estudado tanto pela fonética como pela fonologia. Fonema. Cada língua dispõe de um número determinado de unidades fônicas, cuja função é determinar a diferença de significado de uma palavra em relação a uma outra. O fonema é tratado como uma unidade menor que não pode ser analisada em outras unidades menores, ou seja, como unidade indivisível. Então, o fonema é a menor unidade da língua, né? Nesse vídeo eu fico por aqui, uma breve revisão para que eu possa fazer essa prova de fonética como uma das disciplinas de letras. E vou deixar o link, como eu disse, desses livros na descrição. Valeu, pessoal, vou deixar playlists no final do vídeo.